Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Cristo esteja com você que está me assistindo. Jesus esteve na terra, escolheu 12 apóstolos, 12 homens que testemunharam milagres de Jesus, que escutaram seus ensinamentos. 12 homens que viram Jesus ser preso, condenado e morto. Mas esses homens também viram Jesus ressuscitado, glorioso. E após a ressurreição, Jesus ainda permaneceu 40 dias com 11 dos apóstolos, ensinando, instruindo-os. Após esse período, Jesus volta para o céu, volta para junto do Pai, como celebramos no domingo passado. E mesmo esses homens tendo visto tantas maravilhas, após a ascensão, eles continuaram fechados, continuaram com medo, até que chegou a festa de Pentecostes. E neste dia, o Espírito Santo desceu sobre estes homens e deu a coragem necessária para eles iniciarem a missão da igreja. A igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele deixou toda a estrutura pronta, confiou a Pedro as chaves, a liderança da igreja. Mas é em Pentecostes que o Espírito Santo dá vida a esta igreja, que impulsiona a igreja para começar a sua missão de evangelização. E é graças ao Espírito Santo que a igreja permanece aí de pé até hoje. Ao longo da história, a igreja sofreu inúmeros ataques e ainda sofre, e sofrerá ainda no futuro. A igreja será sempre atacada. Muitas pessoas tentaram destruir a igreja, inclusive pessoas de dentro da igreja. Mas a igreja não cai, porque a igreja não é uma instituição humana. Ela não foi criada por homens. Sem o Espírito Santo, a igreja seria sim um grupo de pessoas reunidos. Mas é graças ao Espírito Santo que a igreja é a esposa de Cristo, que a igreja é santa, porque ela permanece ligada ao seu fundador, a cabeça, que é Jesus Cristo. E é o Santo Espírito de Deus que santifica a igreja. Eu gosto de olhar a história da igreja porque nós vemos quantos contra-testemunhos nós tivemos, inclusive de papas. Mas a igreja permaneceu de pé, porque o Espírito Santo que a guia. Mas é claro que nós temos, muitos testemunhos. Nós temos mais testemunhos de fidelidade ao Evangelho do que contra-testemunhos. Nós temos histórias de homens e mulheres que se tornaram santos porque foram fiéis a Cristo. Muitos deles foram capazes de derramar o seu próprio sangue em nome de Jesus. Isso tudo graças ao Espírito Santo. Porque é este Espírito que dá coragem, é este Espírito que dá sabedoria, é este Espírito que fortalece a fé, fortalece a alma. E hoje celebramos Pentecostes, e nessa celebração nós somos chamados a clamar novamente para que o Espírito Santo venha iluminar a nossa mente, iluminar o nosso coração. Que o Espírito Santo venha nos dar a capacidade de sermos fiéis a Jesus Cristo, de não abandonar o seu Evangelho. Hoje em dia é muito fácil a gente abrir mão do Senhor. Qualquer probleminha, qualquer, é, qualquer obstáculo já é motivo para a gente desanimar com a igreja, desanimar com Jesus. Ah, eu rezo, rezo, rezo e nada resolve. Hoje nós somos chamados a pedir que o Espírito Santo fortaleça a nossa fé, que dê uma fé madura, uma fé firme, assim como os apóstolos tiveram, assim como inúmeros santos tiveram, que mesmo diante das adversidades da vida, permaneceram fiéis à Igreja de Cristo. Por quê? Porque foram homens e mulheres que se abriram para que o Espírito Santo operasse neles. É o Espírito Santo que deve nos conduzir. É o Espírito Santo que deve nos guiar. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.